Irmãos, que Deus abençoe vocês neste dia, né? Dia de adoração ao Senhor. Que todos estejam louvando o Senhor neste dia. É um dia especial, é o domingo do Senhor. Eu quero também lembrar os irmãos, eu já coloquei o aviso aí no grupo, mas hoje às 10 horas eu estarei participando de uma live da primeira igreja presbiteriana de Sete Lagoas, com o pastor daquela igreja, o reverendo Leandro, também com o presbítero daquela igreja, o Cledson, né, meu irmão, e eu estarei ali participando com eles nessa live, tratando do assunto sobre Santa Ceia. Então, se você está ouvindo esse sermão antes das 10 horas, eu te convido, né, a assistir essa live, como já foi colocado aí no WhatsApp do grupo, tá bom? Então, não percam, essa live vai ser de interesse para os irmãos, principalmente nesses momentos que não podemos celebrar a ceia em conjunto lá na igreja, mas os irmãos podem aprender mais sobre a doutrina da Santa Ceia. Nós vamos passar agora ao ensino da Palavra de Deus, a pregação da Palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai eterno, pedimos a Tua bênção, Pai, sobre o nosso lar, sobre o lar de cada irmão que está nos ouvindo, cada irmão da igreja. Abençoa, Senhor Deus, a todos, abençoa os seus lares e abençoa a nós, ó Pai, e principalmente nos abençoe com a Tua palavra, que ela fale a nós neste dia, ó Pai, em nome de Jesus, que possamos meditar e aprender da Tua palavra e que agora, Pai, o Teu servo possa expô-la com fidelidade e que o Senhor mesmo aplique os ensinamentos dessa palavra através do Teu Santo Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler o Salmo de número 93. Eu quero falar com os irmãos hoje no Salmo 93. Diz assim: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade. De poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor. Levanta os rios o seu bramido. Levanta os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Irmãos, eu tenho ouvido nestes últimos dias, e essa semana mesmo, né, eu vi uma postagem na internet e alguém colocou ali embaixo, Deus está no controle. É a frase, né, que eu tenho ouvido e que muitos têm ouvido, né, têm visto, têm escrito também, falado dela nesses momentos de crise. Crise aí por causa dessa pandemia que afeta não só a nossa saúde, o sistema hospitalar do mundo, nosso país agora, né, que está entrando de sola nessa pandemia, mas também a economia do país. Então, quando nós vemos essa situação assustadora, nos é comum dizer: Deus está no controle. Os crentes, né, os cristãos têm dito: Deus está no controle. O salmo que nós lemos, esse Salmo 93, ele é um salmo que pode ser colocado na coletânea, né, ou na parte dos salmos que falam do reino universal do Deus de Israel. Então, esse é um dos salmos que tratam do reino universal do Deus de Israel. É um salmo que era cantado, né? Alguns falam que era cantado na passagem do Ano Novo, ou na comemoração do Ano Novo judaico, e era muito, né, lido, cantado esse salmo, que fala, então, do reino universal do Deus de Israel. Realmente, esse salmo nos traz a ideia de que Deus está no controle. Por isso eu quero pensar com os irmãos, analisando este salmo, no tema: Deus está no controle, revestiu-se de majestade. Deus está no controle, revestiu-se de majestade.
Irmãos, nós vemos nesse salmo que dizer que Deus está no controle nos traz algumas ideias, nos traz alguns pressupostos. Primeiro, a ideia de pessoalidade. Preste bem atenção, o salmo diz o seguinte: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Quando o salmo está usando aqui o termo Senhor, né? O Senhor se revestiu de majestade, o salmo está se referindo a um Deus pessoal. Não está se referindo a qualquer Deus inventado pelos homens. O termo aqui no original, os irmãos veem que está em caixa alta nas suas Bíblias, em algumas traduções, é Yahvé. Yahvé era o Deus pessoal de Israel. Yahvé era o Deus que não somente era o Criador de todas as coisas, mas era um Deus pessoal, um Deus que falava, um Deus que tinha todas as características pessoais. Nós sabemos bem o que são as características pessoais, né? Nós somos pessoas e a Bíblia nos diz que nós somos criados pessoas porque nós somos criados à imagem de Deus, a sua imagem e semelhança. Então, porque Deus é pessoal, nós somos criados também seres pessoais. E o que é um Deus pessoal? É um Deus que fala, né? Um Deus que se comunica, é um Deus que se relaciona com o seu ser criado à sua imagem, é um Deus que tem pensamento, que tem características pessoais, né? Memória e assim por diante, né? Então, um Deus que nós podemos dizer que fala, mas também é um Deus que tem vontade. Talvez uma das características mais marcantes da personalidade de Deus seja a sua vontade. Ou seja, Deus, ele é um Deus que tem vontade, né? É um ser pessoal, não é como os deuses que são inventados pelos homens, né? Para muitos, Deus é a natureza. Então, tudo que é a natureza é Deus. Tudo é Deus. Para outros, essa é a ideia do panteísmo, né? Para outros, Deus é uma energia cósmica. Energia não pode falar, né? Energia não pode pensar, energia não pode ter vontade, não tem vontade, não tem poder de decisão. O que é vontade? Vontade é você poder decidir, né? Decidir entre aquilo ou aquilo outro, ou decidir fazer algo. Então, Deus é um Deus pessoal, ele não é uma energia cósmica, ele não é uma mera natureza morta, né? No sentido de não ter vontade, não ter poder de decisão, não é uma energia cósmica, também não é uma invenção da nossa mente. Ele é um Deus pessoal que está nos céus, que falou com os nossos pais, né, no passado, ou seja, para os judeus, né, Yahvé era aquele Deus que tinha falado com Abraão, tinha falado com os patriarcas, tinha falado com Moisés e que manifesta a sua vontade. E a ideia de vontade, irmãos, para Deus, nós temos que ver que Deus tem uma vontade absoluta e toda poderosa. Qual é a diferença da vontade de Deus para a nossa vontade? Para a sua e a minha vontade? É que eu não posso decidir todas as coisas. Ou eu não posso fazer tudo o que eu decido. Mas Deus pode decidir o que Ele quiser. Não é? O apóstolo Paulo citando, né? A profundidade das riquezas e do conhecimento do nosso Deus. Quem deu a Ele para ser restituído? Quem foi o seu conselheiro? Ou seja, quem pode aconselhar Deus em sua vontade? Mas não só isso, irmão, significa que a vontade de Deus é toda poderosa. Ele pode fazer tudo o que Ele quiser. O Salmo 115, né, diz lá no verso 1, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe apraz. Tudo que Deus decidiu fazer, Ele o fez. Tudo que Deus decide fazer, Ele o faz. Tudo que Deus decidirá fazer, Ele o fará. Não há nada que limite a vontade de Deus, né? Jó descobriu isso, né? Quando ele disse, né? Bem sei que tudo pode, né? Todos os teus planos, nada pode frustrar os teus planos, Senhor. Nada pode impedir a vontade de Deus. Então o salmista está falando de um Deus pessoal, que tem uma vontade, que decide todas as coisas, e que nada pode impedir a sua vontade. Quando nós falamos que Deus está no controle, significa isso, né? Que há um Deus pessoal, que está no controle de tudo, cuja vontade ninguém pode impedi-la de realizar. Nada.
pode impedi-la de realizar. Pelo contrário, ele realiza tudo o que ele decidiu realizar. Mas também, irmãos, nós podemos ver a ideia, né, de governo soberano. Uma outra ideia, né, de quem está no controle é que ele exerce governo soberano. Observa que o Salmo começa assim: reina o Senhor, revestiu-se de majestade. Verso 1. De poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. A ideia de governo aqui está na entronização de Deus. O Salmo diz que revestiu-se Deus de majestade. Era comum, não é? Quando um rei fosse entronizado, não é? Quando alguém passasse a ser rei, tomasse posse, né? Como na nosso linguajar, ele então fosse vestido com as roupas de um rei e com a espada de um rei, para indicar o quê? A sua autoridade. Indicar que ele tinha autoridade e poder absoluto, que ele deveria ser obedecido por todos os seus súditos. Então a ideia aqui é que o Senhor, assim como os reis, né, naquela época, há muitas citações aos reis, aos deuses, né, de outros povos, né? E nós vemos a ideia de Baal, né? Então a ideia é que o nosso Deus, o Deus pessoal, o Deus de Israel, que falou com o seu povo, esse Deus, ele está entronizado, ele se entronizou, se revestiu com roupas de autoridade. A ideia é que ele está no trono, mas há uma diferença entre os outros deuses, porque os outros deuses, né, criados, né, daquela época, eles tinham um dia que eles passavam a governar. Mas olha o que o Salmo diz, né? Deus se revestiu de roupa, e você pode estar perguntando assim, mas então houve um tempo que Deus começou a reinar, que ele vestiu as suas vestes reais, pegou a sua espada de autoridade? O salmista diz não. Olha o verso 2. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Ou seja, quando Deus se revestiu? Na eternidade. Eternamente Deus se revestiu, ou seja, eternamente Deus é rei. Eternamente Deus reina absolutamente. Eternamente Deus exerce governo sobre todas as coisas. Essa é a ideia do salmista, né? Ele é um rei eterno. E como rei eterno, ele é todo poderoso. Então observa que aí o salmista começa a tratar do poder, né? O rei precisa ter poder, poder de decisão, poder para agir. Mas o Deus que é rei, ele tem poder em todas as coisas, sobre todas as coisas, não é? Que fala antes, né, que ele firmou o mundo que não vacila, poder para sustentar o mundo que ele criou. Muitas vezes, né, quando o salmista vai tratar de confortar os corações nossos, né, de nos dar ânimo diante das coisas, o salmista, dos problemas, das dificuldades, o salmista sempre remete ao Deus Criador. Deus é o Criador dos céus e da terra. Quem é o Deus que é o nosso refúgio? O Criador dos céus e da terra. Mas não só Criador, mas o poder de Deus também faz com que ele sustente todas as coisas. Ou seja, a terra, ela não vacila. A terra não sai do plano que Deus deu a ela, da ordem que Deus estabeleceu para ela, cuja ordem ele está no sustento. Por isso ele fala, né? Firmou o mundo que não vacila. Esse Deus que é eterno rei, ele tem poder soberano e absoluto. Por isso a ideia de um governo soberano, um governo que pode todas as coisas. Então o salmista diz aqui no verso 3 e 4 sobre o poder de Deus. Observa bem. Levanta os rios, ó Senhor, levanta os rios o seu bramido, levanta os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Irmãos, que ideia maravilhosa! O mar, né, com os seus batidos na praia, né, aquele mar terrível, violento, né, socando contra a praia, fazendo aquele barulho enorme, os vagalhões das ondas. E o salmista diz, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que esses vagalhões, do que o bramido, né? Do que o som aterrorizante do mar. O que significa isso? O mar aqui representa todos os inimigos de Deus. Ou seja, em outras palavras, Deus é mais poderoso do que
todos os seus inimigos. Deus tem autoridade suprema sobre todos eles. Nenhum inimigo é mais poderoso do que Deus. Olha o conforto para aqueles que creem no Deus de Israel, naquele Deus pessoal, que tem vontade absoluta e que reina e governa todas as coisas com poder absoluto. Nenhum inimigo pode vencer. Por isso, nada pode frustrar os seus planos. Esse Deus é mais poderoso do que tudo, né? Esse Deus é eterno, né? O Deus Zeus, houve um tempo que ele passou a existir, passou a reinar, né? O Deus grego, né? Zeus, mas Deus não teve tempo que ele passou a reinar, como nós vimos, né? E ele reina absoluto e com todo o poder desde a eternidade. E aí, irmãos, nós podemos ver essa ideia, né? Quando o anjo falou para Maria, né, que dela nasceria o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, né? Ele falou, porque para o Senhor não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus pode cumprir tudo que ele prometeu, e nenhum inimigo pode deter o seu cumprimento. Nós vemos que os próprios reis, né, o próprio rei tentou impedir, né, o próprio Satanás tentou impedir de todas as formas que Jesus nascesse. Mas ficou bem claro para Maria, nada pode impedir Deus de agir. Não há impossíveis para Deus, porque ele reina absoluto. Ele tem poder absoluto sobre todos os seus inimigos, né? E Maria fala, o poderoso me fez grandes coisas por causa do seu poder imenso de vencer todos os seus inimigos, né? De tudo aquilo que poderia atrapalhar, a ideia é essa, né? Tudo que poderia atrapalhar Deus de cumprir os seus planos. Nada pode deter-lhe a mão. É uma ideia, né? E nós vemos isso que na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O nosso Senhor Jesus veio ao mundo para nos salvar e para ser o Rei Redentor, o Rei Divino Humano, nosso Redentor, sentar-se à destra desse poderoso Rei, né? Deus colocou o nosso Senhor Jesus Redentor da sua igreja, no seu reino, a sua destra, com todo o poder, para redimir a sua igreja. Jesus, Deus homem. E nos diz o apóstolo Paulo, né, que Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Ou seja, porque o Senhor Jesus também tem poder sobre todos os inimigos, tanto como Deus homem, nosso Redentor. Todos os inimigos estão debaixo dos pés dele. Por isso ele há de vencer todos os inimigos, né? Os vagalhões não podem com o seu poder, porque ele nas alturas governa sobre todos, ou seja, todos os inimigos, seja o diabo, né? A gente vê Jesus mostrando, quando ele esteve na terra, a autoridade, né, sobre as forças da natureza, né? Lembramos aqui do bramido, né, das grandes ondas, né? Jesus acalmou o mar algumas vezes, Jesus mostrando também o seu poder contra o reino das trevas, os demônios, e Jesus mostrando o seu poder contra a morte. Todos os inimigos estão debaixo dos pés, porque tudo está debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. Por isso, ele é Rei eterno. O seu reino é para sempre. Ele está reinando para o seu povo, né? E Paulo fala que ele foi dado à igreja com todo esse poder para governar em favor da igreja. Irmãos, isso é maravilhoso, né? Nenhum inimigo pode deter o povo de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala da batalha espiritual, que essa batalha não é contra carne e sangue, mas contra potestades, né? Como Paulo fala primeiro, como nós podemos vencer essa batalha? Na força do seu poder. Do poder de quem? De Jesus, o nosso Deus homem, que reina absoluto, cujo poder é completamente absoluto, perfeito, nada pode deter a sua mão. Ele pode todas as coisas. Como nós já vimos, tudo que a sua vontade decidiu, ele pode. Tudo que o Senhor Jesus Cristo deseja, tudo que ele faz com poder absoluto. E o seu povo vence os inimigos, seja a pandemia, né? Seja de onde ela vier, seja das forças do mal, nada pode contra o seu povo. Nem mesmo o sofrimento, como diz Paulo, tudo posso. Em quem? No aquele que governa e me fortalece.
naquele que me fortalece. Aquele que me fortalece é o que governa com poder absoluto. Então, nós vemos aqui que pressupõe a ideia de governo absoluto, né? Mas também, irmãos, a ideia de Deus estar no controle pressupõe também, o fato de Deus estar no controle, melhor dizendo, pressupõe também a ideia de fidelidade aos seus decretos. Veja o verso 5. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Irmãos, aqui é uma ideia interessante, né? Porque o salmista está pensando agora na lei de Deus, nas manifestações. Eu creio que não só na lei estrita, né? Na lei dada a Moisés, mas em tudo que Deus revelou ao seu povo, tinha revelado até aquele momento e haveria de revelar. Todos os testemunhos do Senhor são fiéis, ou seja, tudo que Deus decidiu, Ele fará. E toda a sua lei Ele cumprirá. E todas as suas promessas serão cumpridas. Ou seja, a ideia é que Deus decretou e Ele tem propósito em tudo que Ele decretou. E quando Ele revela aquilo que Ele decretou, aquilo que nós devemos saber, Ele revela para que nós conheçamos os seus propósitos, porque Ele há de cumprir todas as suas promessas, todos os seus propósitos. Nada que Deus prometeu há de falhar. A palavra de Deus sempre cumpriu, né? Se cumpriu. O apóstolo Pedro, falando, né, que a erva cai, né? A flor da erva cai, né? A erva murcha, mas a palavra de Deus não passará. A palavra do Senhor, aquilo que Deus planejou, com o seu propósito eterno, não falhará. Mas o salmista acrescenta, né, que esse Deus que está no controle, esse Deus pessoal, né, que tem vontade e que governa para cumprir a sua vontade, que a sua vontade tem um propósito. Ele nos explica alguma coisa desse propósito. Ele fala assim, ó: a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. A ideia aqui, irmãos, é o templo de Jerusalém. Ali no templo, Deus manifestava a sua santidade, o seu poder, a sua distinção, né, de todas as outras criaturas. Deus é distinto de tudo que Ele criou. Ele está completamente fora da criação. Ele age na criação, Ele intervém na criação, mas Ele não se mistura com a criação. E quando Ele vem, Ele manifesta a sua santidade. E a casa ali, irmãos, era o templo de Jerusalém. E nós aprendemos que quando Jesus veio, né, no Novo Testamento, nós aprendemos que Jesus é a casa de Deus, né? O Verbo eterno que tabernaculou-se, se tornou a casa de Deus no nosso meio. E todos aqueles que estão nele, que foram salvos por Ele, que creem nele, todos esses formam a igreja do Senhor. E a igreja hoje não é só o povo de Israel, onde estava ali a casa de Deus, o templo, né? Mas a igreja de Deus agora, quem é? Quem é a casa de Deus, melhor dizendo? É a igreja de Deus. É a igreja do Senhor Jesus, é o povo de Deus, o povo de Jesus Cristo, porque Jesus morreu. Aqueles que creem nele, esses são o povo dele. E esses devem demonstrar a santidade de Deus. Deus tem um propósito. E qual é esse propósito? Essa é a minha pergunta, né? A ideia de Deus estar no controle, né, pressupõe a ideia de propósito, né, de um decreto soberano com um propósito. Qual é esse propósito? Irmãos, se a casa de Deus convém santidade, esse propósito é através de um povo escolhido, um povo que crê nele, que crê em Jesus Cristo, que crê nesse Deus pessoal, ele há de ser glorificado em sua santidade. Então, para onde caminha esse universo? Para que todas as coisas concorrem, né? Quando Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, Paulo está falando de uma concorrência, mas não é para a glória do próprio homem, é para a glória desse Deus, é para que o homem manifeste a santidade de Deus. Pedro fala, né, que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes desse Deus. Proclamar que as virtudes, a santidade dele, que Deus é santo, que Deus é totalmente o outro, e que Deus é puro em todos os seus decretos. Deus é puro em todas as coisas. É um povo que deve ser santo como Deus é santo. Sede santo porque eu sou santo. Assim diz
o Antigo Testamento e Pedro replica essa ideia, né? Ou seja, eu não posso explicar para os irmãos o propósito específico desse coronavírus ou dessa pandemia, né? A Bíblia não explica propósito específico. Só diz que Deus tem um propósito para tudo. Mas eu posso mostrar para os irmãos o propósito maior de Deus em todas as coisas. É santificar um povo, para que esse povo mostre a sua santidade. Desde lá de Israel. Israel era o povo santo de Deus, que deveria refletir diante das nações a santidade de Deus. Esse povo falhou. Mas em Cristo Jesus, agora de todas as nações, Deus chama um povo. E esse povo agora tem que mostrar a santidade de Deus. E tudo o que acontece contribui, concorre para que a santidade de Deus seja manifesta a todos os homens, aos anjos, através desse povo, que é a casa de Deus agora. Né? A tua casa convém a santidade. Em Jesus Cristo, irmãos, que se santificou na cruz por nós e que nos dá santificação e que nos faz crer num Deus santo e glorificar esse Deus santo, tanto com nossas palavras, mas com a nossa vida, seguindo a sua vontade, fazendo o que Ele manda, se submetendo a Ele e sendo santificado conforme a imagem do seu Filho. Esse povo santo glorifica o Filho de Deus. A sua santidade manifesta entre nós, que é o Filho de Deus. É a casa santa de Deus. E glorifica o próprio Deus, como Deus santo, diante dos anjos e dos homens que não creem nesse Deus santo. Diante de toda a terra, um povo escolhido, que faz isso, né? Que santifica o nome de Deus. Por isso a oração do Pai Nosso, né? Santificado seja o teu nome, santificado na igreja. E que há de santificá-lo perfeitamente quando Jesus voltar a essa terra. É para lá que caminha. Deus tem um propósito em todos os seus decretos. Deus é fiel no propósito para o qual Ele criou todas as coisas. Deus é fiel no propósito para o qual Ele resgatou a sua igreja. E manifestar a sua santidade, porque a sua lei não passa. Os seus testemunhos duram para sempre. Aquilo que Deus planejou e prometeu, Ele o fará. E fará, santificando um povo santo para glorificar o nome dele. E a pergunta é, meu irmão, você crê que Deus está no controle? Você crê nesse Deus que tem um propósito, até nesses acontecimentos atuais? Em tudo na sua vida. Quer santificar a sua vida e fazer com que a sua vida, como parte da casa do Senhor, que é a igreja, possa falar e dizer a todos, Deus é santo. Deus é santo. Santificado seja o seu nome. A sua palavra, os seus testemunhos duram para sempre. Então nós aprendemos, né, que dizer que Deus está no controle pressupõe a ideia de um Deus pessoal. É um Deus pessoal que está no controle e que tem uma vontade, e essa vontade é absoluta, toda poderosa. Tudo que Ele decide acontece. Mas também pressupõe a ideia de governo soberano. Ele é também aquele que reina, e Ele se revestiu de majestade, e Ele governa todas as coisas com a palavra do seu poder. Ele pode tudo, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E Ele está no governo agora de todas as coisas. Mas também é a ideia de propósito, de que os decretos do Senhor são fidelíssimos. Deus é fiel em tudo que Ele decidiu, e Ele o fará. E Ele está formando um povo santo para glorificar o nome dEle. Esse é o propósito de Deus em tudo o que acontece. Então, irmãos, concluindo, nós podemos aprender, ou guardar, né? Que dizer que Deus está no controle. Não é só dizer que Deus é a garantia para os nossos problemas, né? Para que não venhamos a ser atacados, né? Que não venhamos a sofrer no momento por tudo que está acontecendo. Não é só a garantia disso. Dizer que Deus está no controle é crer num Deus que no passado, eterno, Ele é majestoso. Ele se revestiu de majestade e reina. É um Deus que no presente, Ele governa tudo. E tudo está debaixo do seu controle, debaixo da sua mão. E Ele pode todas as coisas. Mas é crer também num Deus que planejou o futuro e que tem um propósito absoluto para o futuro. E Ele o cumprirá. São os seus testemunhos que são fiéis. A palavra dEle que é fiel e não passará. E é formar um povo santo
para glorificar. Isso é dizer, Deus está no controle. Então eu espero que você e eu, quando pensarmos nessa ideia, né, de Deus estar no controle, nós vejamos, né, e creiamos em toda essa profundidade do que significa isso. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus está no controle.